Oi pessoal, continuando com aquelas informações históricas que eu me propus a falar para vocês, hoje eu escolhi falar sobre o dia 21 de abril, que todo mundo sabe que é feriado, mas a gente não sabe por quê, né? E a gente vai falar de um cara chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Por que o cara tinha esse nome? Porque ele era alferes da coroa portuguesa, ele era representante da coroa aqui no Brasil, né? Lá em Minas Gerais. E ele também arrancava o dente do pessoal, né? Sem dó. E aí o que acontecia? Lá em Minas Gerais era onde estava extraindo o ouro que era mandado todo para Portugal. E Portugal cada vez queria mais ouro, e o ouro estava acabando. E os portugueses colocaram taxas inclusive para os brasileiros terem que pagar, né? Tinha a quantidade que tinha que pagar. E quando isso começou a acontecer, eles começaram a explorar mais e pressionar mais o brasileiro. E aí o que acontece? Um grupo de pessoas, alguns da elite e outros não, e entre esses que não eram da elite estava o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, se reuniram para conspirar contra a coroa portuguesa, para tentar acabar com essa exploração, né? E essa conspiração se chamou Inconfidência Mineira. E o que aconteceu? Eles queriam que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Não foi só lá em 7 de setembro que houve todo aquele processo de independência. Lá em 1700 e pouco também, o Brasil precisava e queria se tornar livre de Portugal. Muito bem, o que acontece? Esse grupo que resolveu conspirar contra a coroa portuguesa eram da elite, eram proprietários de terra e eles tinham muitas dívidas com o rei de Portugal. E o que é que acontece? Quando o rei de Portugal ele resolve intensificar mais a cobrança, aí o que aconteceu? Ele fez com que lá em Minas Gerais todo mundo tivesse que pagar de qualquer jeito. Tinha dinheiro ou não tinha, tinha que pagar. E aí um dos amigos do Joaquim José da Silva Xavier, do Tiradentes, chamado Joaquim Silveira dos Reis, traiu todos os companheiros. Foi lá e delatou em troca de ter perdoado todas as suas dívidas. E aí o que acontece? É claro que alguém tinha que pagar por essa história, não é? Aquelas pessoas que eram ricas, eles receberam algumas punições. Alguns tiveram que sair de Minas Gerais e outros foram para outros lugares, outros foram presos, mas o Tiradentes, porque ele era funcionário, ele teve a pior de todos os castigos ali. Ele foi condenado por a Dona Maria I, que era conhecida como Dona Maria a Louca, né, lá de Portugal, e ela fez o decreto de morte do Tiradentes. O Tiradentes ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Ele foi enforcado, ele foi esquartejado, todo retalhado, arrancaram a cabeça dele, foi decapitado, a cabeça dele foi levada lá para Minas Gerais, mas ele foi morto lá no Rio de Janeiro. E a cabeça dele foi levada lá para Minas Gerais para servir de exemplo para todas as pessoas. A partir daí ele foi herói para nós? Não. Ele só veio ser herói do Brasil depois que a República foi proclamada, depois de 1889. Por quê? Porque precisavam ter um herói no Brasil. Precisavam ter alguém onde a pessoa, os brasileiros olhassem e falassem, puxa vida, essa pessoa morreu por nós. E ele também não tinha aquele cabelão e aquele barbão não que a gente vê nos livros, tá? Porque se ele era representante de Portugal, ele era um funcionário de Portugal, ele não podia ter cabelo grande e nem barba grande. E por que a gente vê então ele de barbão e de cabelão? Exatamente porque ele precisava ser um ícone, precisava ser alguém onde nós brasileiros olhássemos e tivéssemos como referência. E aí eles acabam colocando uma imagem do Tiradentes muito próximas a uma imagem do nosso Salvador, que foi Jesus Cristo. Então eles colocam o Tiradentes com uma barba grande, com um cabelo grande, porque ele ia ser o salvador do povo brasileiro, aquele que morreu para que o Brasil se tornasse livre de Portugal. E a gente só passou a ter, de fato, feriado a partir de 1965. Olha só que coisa, né? Justamente no período da ditadura militar, quando começa a ditadura militar, que foi em 1964. Houve um decreto onde 21 de abril passaria, todo dia 21 de abril de todos os anos, passaria a ser feriado nacional. Então, tá aí a dica para você, que no dia 21 de abril vai ser feriado, para você saber por que é feriado e quem foi esse cara aí chamado Joaquim José da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes, tá bom?
Um abraço, não se esqueça, só saia de casa se for muito importante, lave bem as mãos e vamos colaborar com os nossos profissionais de saúde nesse momento importante aqui do país, tá bom? Um abraço, até mais.